Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, nós vamos continuar com o tema Mantidos Motivados, parte 6, e vamos falar sobre a importância de permitirmos que o Senhor nos mantenha acesos num tempo de esfriamento. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. O Senhor mostrou isso. Então, enquanto 1.000 estão caindo ao nosso lado, 10.000, nós somos mantidos motivados milagrosamente. Por quê? Porque compreendemos como cooperar com o processo. Porque Deus não quer que ninguém morra espiritualmente, nem se apague. Ele manda a gente cuidar para não extinguir o espírito, apagar o espírito, né? E aí nós vemos, queridos, que é muito simples, a moderação. Nem o fanatismo, nem a preguiça. Essas duas coisas podem realmente ser um entrave. A preguiça é quantas pessoas que poderiam se entregar a Deus e vão avacalhando. Não estou falando de fanatismo, falando de alimentação regular. Por exemplo, você deixa de se alimentar, o organismo vai entrando em baixa. Qualquer bactéria vem ali e pega. Então, não é comer demais nem comer de menos, mas moderadamente. Assim espiritualmente se fala, né? Eu contei aquela história daquele homem que eu fui orar por ele, me chamaram, a gente estava lá na igreja, chamaram eu e alguns jovens, fomos lá orar. E ele estava assim, pele e osso, morrendo. Ore por mim, pastor, porque se eu levantar essa cama e for curado, eu vou voltar a ser diácono na obra do Senhor. Mas já era tarde demais. Quantos cultos ele podia ter ido? Estava lá no bar. Quantas vezes que ele podia estar buscando? Sabe, você passa da linha do arrependimento, você ignora Deus, despreza Deus, ignora Deus, despreza Deus, ignora Deus, despreza Deus. Chega uma hora que você quer voltar, você pode se arrepender e ser perdoado e ser salvo, mas não tem mais como voltar, não tem mais, porque já passou, já era. Quando a gente peca, é interessante, irmãos, quando a gente peca contra três. Lá no Salmo 51, Davi disse: contra ti, Senhor, pequei, é contra Deus, Pai. Você peca também contra o Espírito Santo, que você está ultrajando o Espírito Santo que foi te dado para a santidade, e você não santifica a sua vida. E você peca, Jesus falou: você pensa que eu te julgo? Quem vai te julgar nesse último dia é a palavra que eu te dei. Então você peca contra a palavra que você ouviu, o Filho, você peca contra o Espírito Santo e você peca contra o Pai que te ama. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Então não é a minha intenção forçar a barra, gerar culpa, esforço, cobrança de comportamento através desse estudo. Mas mostrar a seriedade da importância de permanecer vivo é permanecer unido ao Senhor, se alimentando espiritualmente. Eu tive um sonho essa noite, até contei para a missionária Michele, que o diabo tem usado duas táticas para encurtar a vida das pessoas. E nesse sonho ele estava furioso comigo que eu não entrava na tática dele, e claramente ele mostrou assim: a tática é o sedentarismo e a gula, para entupir as veias e matar as pessoas. Sedentarismo e gula. E é verdade, irmãos, os seres humanos hoje não estão vigiando nesse ponto. Às vezes está estressado e come demais, não faz movimento e aquilo vai encurtando. Então eu me lembro, quem que foi o pregador? Eu acho que foi, se eu não me engano, é aquele pregador da cura divina que mais, John D. Lake, se eu não me engano, um dos pregadores mais da área de cura divina. Mas ele não pode fazer as vezes do outro. Você pode ser o maior pregador, mas a pessoa tem que cooperar. E ele foi avisado por Deus para avisar um outro pregador que ele iria morrer, porque ele não estava dormindo corretamente, se alimentando corretamente, que não era a vontade de Deus, nem era Deus recolhendo, era a falta de cuidado com o corpo, porque o corpo nós temos que tomar cuidado. Se nós comemos de menos ou comemos de mais, nós estamos tentando a Deus, estamos pecando, isso é um pecado. Quem é que influencia uma pessoa a fazer algo contrário à palavra de Deus? É o demônio. Isso é uma influência diabólica, irmão. Isso é uma cadeia diabólica. E aí ele avisou o pregador: olha, se você não cuidar do seu corpo, você vai partir logo, e não é a vontade de Deus. Eu estou te avisando que você é um pregador e tal, você não está cuidando bem do seu corpo. E aí o pregador nem deu bola para ele, 2 anos e meio depois morreu. Então nós temos que tomar cuidado, que a nível físico funciona também a nível espiritual. Precisamos compreender, irmãos. Temos que trabalhar? Temos casa? Temos um monte de coisa. Mas a alimentação espiritual, ela não é um luxo, um paliativo, uma coisa esporádica. Se eu não alimentar o meu espírito, eu vou retroceder,
eu vou morrer espiritualmente, eu vou ficar cego espiritual. E você sabe, irmãos, parece que é uma esteira, né? Quanto mais você não dá um passo para frente, você é levado para trás, e depois retomar é difícil, irmãos. À medida que você vai largando a leitura bíblica, a oração, a comunhão com os irmãos, cada vez fica mais difícil. Então é preciso nós não sermos fanáticos. Vamos dar um exemplo, a missionária Vera está fazendo um curso, e nesse tempo ela tem que coordenar o período que ela pode vir no culto, o período que ela está terminando esse curso. Então ela se desdobra ali, só que está se alimentando espiritualmente, vigiando no Espírito, né? Então você está ali no trabalho, uma mente ligada no Senhor, qualquer momento o Senhor voltará, vigiando no Espírito, alimentando o seu Espírito. Então é isso que eu queria falar, para você manter motivado, você que faz o caminho para o Senhor. Mateus 4,4 diz: preparai o caminho do Senhor. Então quem vai te fortalecer? Deus. Mas quem é que vai permitir isso? Você. Ele não infringe o livre-arbítrio. Deus pega a colher e põe até na sua boca, mas se você não abrir a boca, ele não enfia na marra, né? Então é preciso essa cooperação. Muitas pessoas não entendem, irmãos, que na salvação há uma cooperação do ser humano, há uma participação do ser humano. Aqui 1 Samuel 28, versículo 5, nós vamos ler do versículo 5 em diante, tá? 1 Samuel 28, 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito seu coração. Você está vendo o que acontece com a pessoa anêmica espiritualmente? Ele foi ungido para vencer batalhas, mas aqui Saul está com medo, amedrontado, né? Angustiado, sintomas de depressão nós podemos ver aqui. Temeu, estremeceu muito o seu coração. Ele estava realmente mal espiritualmente. Porque se você ler aqui, você vai ver quantas vezes Saul desobedeceu a Deus e não se arrependeu. Sabe, Sansão faz uma coisa e não acontece nada. Sansão faz duas coisas e não acontece nada. Sansão faz três coisas e não acontece nada. Entende? Sansão faz quatro coisas, vaza um olho dele. É assim, o diabo ele vai dando corda, mas uma hora ele pega. Então, cuidado, vamos temer ao Senhor. E Saul era um homem que brincava com Deus e não temia Deus. Agora ele está sofrendo as consequências da frieza espiritual. Olha só. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhes respondeu. Ó, tá vendo? Irmãos, não seja guru de ninguém. Tem muita gente que gostaria de fazer você Deus deles. Nós devemos ter misericórdia. Olha a moderação. Deus quer que nós, como membros que somos uns dos outros no corpo, né? Possamos nos ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros, levantar o que está caído. Moderação. Mas você não pode consolar quem o Espírito Santo não está consolando, porque o Espírito Santo foi dado para te consolar aqui dentro, o irmão para testificar, te ajudar. Agora, se a pessoa não está ouvindo a Deus, e Deus está conseguindo consolar ela, aí ela quer que você seja um falso profeta e a console quando ela precisa de exortação, arrependimento. Não é verdade, irmão? Aí a pessoa vem com vitimação, em vez de arrependimento, vem com vitimação. Ai, Deus não fala comigo. Olha, a coisa mais séria do que você pensa. Em Romanos 8,14 diz: aqueles que Deus não fala com eles não são filhos. Porque se Deus nos deu o Espírito Santo para nos consolar, e Ele não está conseguindo nos consolar, alguma coisa muito séria. Se Ele disse que nos daria uma paz, uma alegria, não disse? Há momentos em que a nossa carne, como um eclipse, não é verdade, irmãos? Momentos de alta e baixa, que são momentos de fraqueza, irmão, que Deus, um irmão dá uma palavra de consolo, uma unção com óleo, posição com... Isso é correto, porque ninguém é super-herói, ativar 24 horas. Nós temos um momento de fraqueza, mas estou falando aqui de pessoas que voluntariamente deixaram o Senhor e agora esperam que gurus ou pessoas sejam seus deuses. Agora estão procurando recurso aqui de fora para ser mantido. Mas Jesus era raiz de uma terra seca, porque Ele amou, perdoou, e quando Ele mais precisou água, deram vinagre. Então não espere nada não, irmãos. Se você esperar dos homens, você está pecando. Deus pode operar através dos homens se você espera em Deus. Você espera em Deus, o dinheiro pode vir dos homens. Você espera em Deus, Deus pode curar através da oração da igreja. É ou não é, irmãos? Canais. Mas Deus é fonte. Agora, se você disser: ai, seu irmãozinho ali não abriu a porta do emprego para mim, você está colocando confiança em homem? Isso é maldito, irmão. Isso é maldito. Então, Saul fez isso. Ele deixou o Senhor o deixou. O Senhor se calou, aí ele começou a se fazer de vítima e dizer: estou triste. Então vai tomar teu banho e se arrependa.
Porque é perigoso, irmão, você ficar alisando pessoas que estão brincando com Deus. Você vira um falso profeta, hein? E ficar dando promessa para desconcertado. O pão é para os filhos, não é para os cães. Não é para os cães. E os cãezinhos vêm, porque Deus não fala comigo. Se Deus não fala com você, vamos, peraí. Mas Jesus te ama. Peraí, meu irmão. Não faça as vezes de Deus, não, que você virar falso profeta. Cuidado, você é um terreno perigoso. Quando você justifica o ímpio, você é abominação ao Senhor. E quando você condena o justo, você é abominação ao Senhor. Você está vendo coisa séria, irmão? Você não se contaminar, não participar dos pecados alheios? A pessoa chega até você, irmã, sabe como é que é? Meu irmão, é um Saul da vida. É uma pessoa que está brincando com Deus, com pecado escondido, está com a vida torta e vem aí dando uma de vitiminha, sabe? Irmãos, o Espírito Santo é consolador. Se uma pessoa não está sendo consolada por Deus, no momento de aflição, normal, irmão, Deus vai enviar os irmãos, porque está orando a Deus, você envia os irmãos para ajudar. Mas cuidado para não ficar alisando pessoas assim, porque você vai pagar caro. O que aconteceu em 2 Crônicas 19:2? Deus diz, olha, Acabe me irritou, pecou contra mim, e você, Josafá, foi lá passar a mão na cabeça do pecador. Por causa disso, Josafá, você vai passar luta espiritual. Aí a pessoa abraça, irmão, a luta espiritual do outro. Por quê? Por falta de entendimento. Porque quer ser mais bom que Deus. Deus é bom, mas não é bonachão. Ninguém brinca com Deus. A pessoa está brincando com Deus e chega até você, querido. Pastor, eu estou com uma depressão, Deus não fala comigo. Meu irmãozinho querido, ele precisa de arrependimento, conversão, tomar vergonha na cara, e você vai alisa ele. Você está sendo um falso profeta, você vai passar batalha. Quantas vezes, irmão, Saul se apresenta como um ótimo cristão, maravilhoso cristão, fazendo tudo certo, e tudo está dando errado, e Deus não fala com ele. E você não tiver discernimento, você vai, Deus, dá vitória para o teu servo, meu Pai, irmão, não faça isto, porque quem nos consola é o Espírito Santo, ninguém é guru de ninguém. E tem um monte de gente que queria fazer você de Deus. Seja meu Deus. Rosa, eu não durmo, eu estou angustiado, Deus não fala comigo, Rosa. Aí a Rosa vai ser mais boa que Deus, que não fala com ele, e diz, minha querida, mas eu vou orar por você, você vai dormir bem, tá? Acabou de ser falsa profeta, vai passar luta, vai passar tribulação. Por quê? Porque está fazendo o contrário. Deus está procurando levar o arrependimento, e você vai alisar. Você vai alisar o rebelde e dar promessa ao desconcertado. Aí está a moderação. Não podemos ser cruel com o pecador. Deus diz que é abominação ao Senhor o que justifica o ímpio. E diz para o desconcertado, Deus vai te dar vitória. Deus é abominação ao Senhor, não é a boca de Deus. Imagina a boca de Deus dizendo, arrependa-se. Você está indo para o inferno, a boca de Deus. E aí, você queria ser a boca de Deus, Deus vai te dar vitória, está tudo bem, Jesus te ama. Você está sendo o contrário do que Deus está falando. Olha o sincronismo. Aonde que o diabo pegou Pedro? No amor de Pedro. O amor de Pedro. Não, Jesus, de maneira alguma tu irás para a cruz. O amor do homem, ele é usado muitas vezes para alisar o pecador, que vem com aquela cara de vítima, de coitadinho. E de coitadinho não tem nada. Porque não existe crente coitadinho. Jesus na cruz nos fez mais que vencedores. Eles têm muito bom ânimo, não disse? Não é verdade, irmão? Então se alguém está passando luta e se faz de coitadinho e Deus não está falando com ele e está desconsolado, cuidado, irmão. Não vai ficar alisando não, que você vai passar luta. Olha aí. Aí diz o versículo 6 de 1 Samuel 28, né? Saul perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Mas isso aqui é efeito do que, Selma? De muita coisa. Tinha muita desobediência, de muita pendência. Não é assim, caiu, pronto, Deus não fala com você. Irmão, você é todo um feedback, todo um background, sabe? Vamos ver aqui a história de Saul. O irmão chega até você, pastor, Deus não fala comigo. Ei, vamos, sabe? Lembra de onde caíste? E vem com aquela cara lavada, ore por mim, pastor, para Deus me dar vitória. Eu estou sofrendo, pastor. E perguntou Saul, porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem pelos profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tem espírito de feiticeira. Está valendo tudo agora.
Agora eu vou nos búzios, tarô, que for que eu quero, que alguém vai ser meu Deus, alguém vai ser meu guru, alguém vai me dar a resposta, alguém vai me dar uma solução, nem que seja o capeta, nem que seja o Bafomete. Não importa. Quero a solução do meu problema. Se Deus não está me valendo, então eu quero o capeta. É o que ele está falando aqui. Irmãos, enquanto não se arrepende e não se converte de coração, é rebelde. Enquanto não se arrepende, não se converte de coração, dentro ou fora da igreja, é rebelde. Enquanto é o rebelde, a palavra é arrependei-vos e convertei-vos. A palavra rebelde não é, não, Deus tem vitória para você, tá? Não é. Por isso que Jesus falava, segundo a tua fé, vai, segundo a tua fé. Jesus não ia fazer uma de paternidade, né? Eu assumo, eu resolvo tudo para você e você... Não, segundo a tua fé. Vamos ver, como é que está a tua comunhão com Deus? Eu vou orar, seja feito conforme a tua fé, ou seja... não vou substituir a tua comunhão com Deus, não. Isso é muito sério, irmãos. Tem muita gente que gostaria que você fosse guru ou Deus deles, porque aí você não discernindo tudo que está pendente com Deus lá, você, né, Deus desligou lá, você liga aqui. Saul falou, Deus não fala comigo, então eu vou na feiticeira. Vamos ver, vai falar ou não vai? Eu vou chamar Samuel lá dos mortos lá, ele vai falar comigo, porque eu quero a solução do meu problema. Então, não dá para analisar de forma superficial. Isso é sério, irmãos. Uma alma eterna está em perigo e você não pode alisá-la. Por bem da alma dela, ela precisa de arrependimento. Ela precisa reconhecer o seu pecado. Porque mais importante que a solução do seu problema é a alma eterna dela. Isso é certo? Então, não é desprezar o irmão, mas é amá-lo a ponto de exortá-lo. Porque hoje, exortação é sempre de falta de amor. Está me julgando? Por que você não me ama? Porque você está falando dos meus pecados. Quem me julga é Deus. Mas Deus julga através da igreja. Espera aí. Exatamente por isso que ele criou a igreja, para dizer o que é certo e o que é errado. Então vemos que a pessoa despreza a Deus e se faz de vítima e de herói. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30, aqueles que me desprezam serão desprezados. Aí, Humberto, eu faço um monte de coisa que desagrada o Senhor, e aí os irmãos se afastam de mim, porque Deus vai fazer isso. Os ungidos se afastarão dos fingidos, sem perceber como, mas isso é uma coisa que Deus faz, irmão. Você nem sabe por quê. Você ama a pessoa, mas não consegue ter comunhão com ela, nem afinidade, embora você ama a alma dela. A Bíblia diz, os que me desprezam serão desprezados. É como um comando do corpo, sabe? Quando o cérebro fala assim, corpo, recuar. Aí o corpo recua, está entendendo como é? Assim é o Espírito Santo. Deus diz, os que me desprezam serão desprezados. Aí eu pego e faço de vítima. Humberto, sabia que Davi foi desprezado e perseguido? Fazendo de herói. Davi foi perseguido, irmão, foi desprezado. Mas Davi foi perseguido, e José foi perseguido, e Daniel foi perseguido por fazer a vontade de Deus. É diferente, irmão. Foi perseguido pelos ímpios. Agora, quando os homens e mulheres cheios do Espírito Santo começam a afastar de você, observe. Quando os espirituais não conseguirem ter comunhão com você, observe. Aí eu me faço de Saul, de herói. Irmãos, estou sendo desprezado. Não, Deus está afastando de você todo o sucesso, está afastando de você toda a oportunidade de vitória, porque você está desobedecendo a Deus. Aí o sucesso começa a afastar, os bons negócios começam a afastar, tudo que você fizer não prosperará. Perseguição espiritual, o capeta está furioso. Aí a pessoa se faz de vítima e de herói, brinca com o pecado, dá tudo errado, e ainda fica a cara lavada dizendo, estou sendo desprezado, como diz, estou sendo perseguido, né? Ao invés de se arrepender e dizer, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, não, ainda vem dizer. A Bíblia diz em Mateus 5,13, que se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Aí, irmão, vai ser humilhado, tudo que fizer vai dar errado, vai fazer uma coisa e não dá certo, vai fazer outra coisa e não dá certo, fazer outra coisa e não dá certo. Os meus irmãos da igreja me desprezaram. Não. É Deus que tirou a mão até você se arrepender. Até você se arrepender. Puxa, meus irmãos não estão vendo? Eu estou precisando de uma cesta básica. Olha, os irmãos não estão vendo aí que o pneu do meu carro furou, ninguém faz nada, meu irmão, será que esses irmãos são cegos? Deus abre os olhos e Deus endurece o coração de Faraó.
Às vezes, irmão, o favor de Deus é tão tremendo que Deus dá graça e favor diante daquele que agrada. Ele diz que até os seus inimigos fazem ter paz com ele. Deus toca no coração daqueles que são dele. É ou não é, irmão? Que Deus toca no coração. E aquele que é carnal, é o contrário, né? Ele vai dar a cesta básica para o rebelde que tinha que se arrepender. A pontaria dele é super erradona. Mas é erradona, irmão. Ele pega, Deus fechou ali por não se arrepender. Deus mandou dar senhão. Se Deus mandou dar senhão, tá tudo bem entre eu e ele. Deus está ali no tratamento, irmão. Jonas está afundando o barco. Deus mandou dar uma boia aí para você, Jonas. Mandou nada, falso profeta. Não tem boia. Para o filho pródigo, não tem nada. Diante dos porcos, puxa, meu pai me manda. O teu pai mandou uma marmita aqui para você. Não tem nada. Até você se arrepender e voltar para casa do seu pai, você vai ficar aí, Nem comida dos porcos você vai ter. Isso é amor de Deus, irmão. Porque se ele prosperar no erro, ele vai incentivar o erro. Se o erro der certo, se o erro for abençoado, eu vou ficar no erro. Mas eu tenho que quebrar a cara no erro para dizer, não é esse o caminho, é esse. Você está entendendo que isso é amor? Isso é amor, irmãos. Isto é amor, mas a pessoa não entende. Aí ela se faz de herói. Estou sendo desprezado, ninguém me ama. Ninguém me ajuda, ninguém se importa. Não, é Deus que fechou a torneira. Porque quando Deus abre a torneira, o que aconteceu com Jó? Em um dia Deus moveu corações e fez dele o homem mais rico. Se Deus abre as portas lá, até um rei ímpio reconstrói a cidade. Já não é Deus dá graça e favor? Mas quando Deus fecha também, irmão, uma porta, ninguém abre. É lindo o trabalhar de Deus. É o seu corpo, irmão. Corpo recuar, corpo avançar. E aquele que for espiritual não cai nessa lábia. Eu estou aqui no semáforo para comprar um remedinho para minha tia que está passando mal aqui, a receita, tudo amassada, tudo cheio de marca, de barro assim. Minha tia, essa é recente aqui, essa receita de 4 anos atrás. Dá 10. Bobão. Se tivesse no Espírito Santo, você não daria. E também é o contrário. Quando Deus manda dar e a pessoa não quer dar, se ela está no Espírito, Deus fala para dar, ela dá. Aí está aquele que é espiritual, discerne todas as coisas. Amém, amados? Aí vem Saul com aquela cara lavada, desprezado pelo Senhor, para o bem dele, e querendo, como rebelde, uma palavra que tire a angústia do seu coração. Pastor, eu estou tão angustiado, Deus não fala comigo. Agora eu vou ser o substituto de Deus, o guru, o outro Deus, que se Deus não te está se consolando, eu vou te consolar. Peraí. Agora, pode ser precariedade da pessoa que está começando a vida cristã, que está passando. Aí Deus discerne que não é maldade, pecado, é falta de discernimento. Aí Deus vai mandar você para encorajar, impor as mãos, visitar. Não é, irmão? Tem isso aí também. Provérbios 17:15. Deus abomina aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo. O irmão está passando uma prova, mas ele está em paz, Humberto. Não é porque ele está passando prova que ele não tem fé. De repente, aparece um câncer no irmão. Mão de Deus. Olha lá, viu? Eu sabia que essa pessoa... Uma pessoa está em paz, está louvando a Deus, fazendo a obra. Ela está sendo atacada. A paz é óbvio, teu coração está na fé, está fazendo... Entende? Aí, falaram de Jó. Jó, você está assim porque você está em pecado. Deus disse, olha, vocês que falaram isso aí, vocês estão em pecado, porque vocês estão julgando, justificando, condenando o ímpio, condenando o justo. É perigoso, irmão. É perigoso você ter precipitação no julgamento, porque depende de você estar falando do ungido de Deus e julgando aquele que Deus absolveu. Isso é perigoso. Quantas pessoas com insuspeita, irmão, só acontecer uma coisa ruim para alguém, sabe, viu? E às vezes a pessoa não está em pecado, é um ataque das trevas, precisava da tua oração, da tua intercessão, do teu apoio, mas aí, entendeu? Isso é perigoso. Deus abomina quem condena o justo. Paulo e Silas apanharam na prisão, viu? Falso profeta, diz que Deus falou com ele. Esse Paulo não me engana, eu sabia, é a mão de Deus, irmão, é a mão de Deus. Não era a mão de Deus, era um ataque das trevas. Deviam ir em socorro lá, deviam lá levar emplasto e ajudar Paulo lá, porque Paulo é um homem honesto, sincero, estava sendo atacado. Olha o Espírito Santo, irmão, olha o que nós precisamos do Espírito Santo, irmão. Não podemos ser cego guiando cego.
Deus diz que abomina quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Aí a pessoa na igreja, ela persegue os espirituais e os carnais, ela dá microfone e diz: que bênção, que pessoa de Deus, e fica incentivando o errado e perseguindo, que nem Jezabel, o certo. Uma antena tão quebrada, irmão, é uma antena tão quebrada, que está um pleito entre eu e a Rosa, a Rosa está certa, eu estou errado. A pessoa tem uma antena tão quebrada, que ela vai se abraçar a mim e dizer: é verdade, Carlinho, você está sendo perseguido, mas a Rosa é uma bruxa, é uma feiticeira, porque a Rosa não sei o que lá. Entende como é, irmão? A antena quebrada faz com que a pessoa se coloque ao lado do errado sempre. Irmão, nós já passamos tantas demandas aqui na igreja, e você entende que tem gente que está tão cego espiritualmente. Isso é bom para a gente ver a vida espiritual. Sempre vai ao lado daquele que está contra a palavra. E vai lá, passa a mão e diz: não, é benção, você é benção, não, você está certo, não, o pastor Carlinho está errado mesmo, não, a Bíblia está errada mesmo, não, a igreja pregar você aceita mesmo. Não, você vai contra a palavra, o púlpito, e vai a favor dos rebeldes. E o que é isso, irmão? Vai passar luta, porque está indo contra o Espírito. Agora, nem sempre o pastor Carlinho está certo, né? Se ele estiver errado, tem que ir contra ele. Não pode, ele está sempre certo. Não, se ele estiver errado, ele tem que ser censurado. Não é porque ele é pastor que ele está isento de errar e isento de correção. O pastor que está isento de errar e isento de correção, irmão, é o Papa, que é a infabilidade papal. Agora, o pastor, ele erra, ele é passivo de correção, certo? E ele erra também. Não é sempre, ele está certo, sempre o Carlinhos, às vezes ele erra. Cuidado, hein? Para você não ter acepção de pessoas. Não coopere com aqueles que não querem se entregar de coração, mas querem as promessas. São desconcertados, ao invés de se arrepender, vem como vitiminha. Ai, irmão, estou tão triste, Deus não fala comigo. Ai, minha vida, tudo está dando errado, pastor, acho que o capeta está furioso. E você vai lá: Deus, abençoa meu pai. Vai passar luta. Eu me lembro, irmãos, que no início da minha conversão, toda vez que tinha culto de libertação, eu tinha pesadelo com o capeta. Mas era uma luta, um arranca-rabo com o capeta. Eu dizia: mas o capeta está furioso. O capeta está furioso. Depois eu fui entender que aquele capeta tinha legalidade, porque as pessoas não tinham se arrependido, né, Rosana? Não tinham se arrependido, estavam brincando com o Senhor, estavam misturados com o mundanismo, estavam pecando, e eu era: sai, e te arrepende, diabo te arranca. Peraí, eu nem chamava as pessoas a arrependimento. Eu nem via que quem estava brincando ou brincando com Deus, eu só ia ali arrebentando e expulsando. Depois o diabo dizia: então agora você se contaminou, porque você está a favor do ímpio e não está a favor de Deus, e está aí tirando de pessoas que eu tenho legalidade para entrar, agora você também vai apanhar junto. Vai apanhar junto com ele agora. E aí eu apanhava do capeta por falta de entendimento. Porque você não pode expulsar o mal de uma pessoa se ela quer aquele mal e não se arrependeu e deu brecha, deu legalidade. O diabo tem legalidade na vida dela, irmão. Ela não se arrependeu, não tem nada com Deus. O mundo jaz o maligno. Ele está com o que é dele? Se o salário do pecado é a morte, ele é o cobrador. É a sua morte, tem que cobrar o que você deve. E o bobão lá pensando que estava fazendo a obra de Deus, expulsando todo o cão das pessoas que davam lugar para o cão. Irmão, se a pessoa está arrependida, se ela se entrega ao Senhor, aí sim você pode. Mas se a pessoa não quer nada com Deus, está brincando com o pecado, nem expulse aquele, né? Que nem o Geraldo foi orar para a irmã, e você: eu não vou orar não. Eu estou vendo um demônio em você, mas eu não vou expulsar. Porque se eu expulsar, vai vir 7 e vai ficar pior. Então fica só com esse aí, até você se arrepender. Até você se arrepender, fica só com esse demônio aí. Jeremias 15:9. Isso é falta de amor? Não, isso é amor. Sabe por que isso é amor, irmãos? Porque a sua alma é eterna. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, quem é sábio, ele sabe que mais importante que o alimento para o corpo é aquela pessoa que está com as vestes limpas, azeite transbordando, porque Jesus pode voltar hoje e ter um arrebatamento. Então quem é sério entende a prioridade constante daquela pessoa que está à tua frente, o que quer, irmãos? A alma dela. Jesus sempre priorizava a alma. Um homem chegou cheio de blá, porque Jesus serve no coração, né? Jesus, irei contigo para onde tu fores. Um discípulo como esse, quem não quer? Mas vem mesmo, se junta a nós, olha, você tem até ministério aqui. Jesus olhou para ele e falou assim: as raposas têm covis,
as pessoas têm tudo, mas se você me seguir, irmão, você não vai ter nada por enquanto. É? Ah, tá, então não vou não. É. Jesus, ele ia lá, ó, na veia, irmão. Nós precisamos de discernimento, irmão. Precisamos de discernimento. Porque a gente passa muita luta, porque a Bíblia diz, não se contamine impondo precipitadamente a mão. Ó, a pessoa postou lá um negócio lá, contrário à Bíblia, contrário a Deus, você vai lá e curte. Você acabou de ter uma ligação, porque você concorda. Você é o que? Cúmplice. Se pegarem você com um carro cheio de tráfico, você é ou não é cúmplice? Então, quando você incentiva, não foi o que nós lemos aqui em 2 Crônicas 19:2, que quando Josafá apoiou Acabe, ele passou luta? Cuidado com o que você apoia, com o que incentiva. Não, Deus é no negócio. Foi o que o profeta Natan falou, Davi, você quer construir um trono de ouro para Deus? Deus no negócio. Foi dormir, Deus falou assim, eu mandei ele construir algum trono? Algum palácio? Vai lá agora com a cara lavada e diz que se você for um falso profeta, que eu não quero que ele construa nada. Eu não mandei, eu não aceito nada que eu não mandei. Isso é muito sério, queridos. Há um passo entre mim e a morte. 1 Samuel capítulo 20, versículo 3. Eu sempre digo para o Senhor, o Senhor me livra de ser duas coisas, mentiroso e ladrão. Mentiroso é falar o que Deus não falou, é acrescentar o que Deus não disse, é profetizar o que Deus não profetizou. E ladrão, Deus quer curar, eu não impõe as mãos. Deus quer profetizar, eu não falar o que Deus mandou falar, é ladrão, está furtando do corpo de Cristo. O que Deus quer dar naquele culto, Deus quer dar algo. Se eu não entrego, eu estou sendo ladrão. Mas se eu entrego o que Deus não falou, eu sou mentiroso. Aqui está a moderação. Mentiroso, ladrão, mentiroso, ladrão, mentiroso, ladrão. Verdadeiro, aí está. E nós muitas vezes vamos pelo coração e pela aparência. Irmão, ora por mim, 4 noites sem dormir, vivo angustiado, Deus não fala comigo. Vem cá, sai Satanás. Nem é Satanás. A pessoa está teimando com Deus. E lá vai você, de dó, você acaba tomando uma batalha espiritual sobre você. Então isso é muito sério. Para ser mantido motivado é preciso ser sincero e puro, amém, irmãos? Se o Espírito Consolador não consola a pessoa, quem somos nós para consolar ela? Se Deus não está consolando ela e foi dado para consolar ela, o problema está no Espírito Santo, será? Consola todo mundo. Irmão, quantos lutas você já passou? Samuel, não é, irmão? Mas com paz, não é? Deus não mostrou que nós estávamos errados, nós não se arrependeu. Como é que Deus consola todo mundo, menos aquela pessoa? Deus não fala comigo, Deus não me ouve, tudo está dando errado, eu oro, passou, cada vez é pior. Espera aí, meu irmão, Deus não desampara aqueles que o buscam. Nunca vi o justo desamparado. Espera aí, a Bíblia está me mostrando que alguma coisa está errada com você, não com a Bíblia. Aí vem suspeita. A irmãzinha é uma benção, a irmãzinha faz tudo certinho, a irmãzinha é tão querida e nada dá certo para ela. Por que Deus está falhando? Por que a Bíblia está falhando? Por que a igreja está falhando? Vai, embarca. Lá no céu será tudo revelado, irmãos. 1 Coríntios 4:5. Nada julgue agora, porque naquele dia vai ser revelado todas as intenções ocultas do coração. Aí você vai ver que aquela irmãzinha era uma chifrudinha. Mateus 9:10. Eu falei Jeremias 15:10, né? Já li? Não, né? Jeremias 15:19, tá? Então, queridos, vamos ficar esperto. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo mundo é bênção, nem tudo que diz Senhor, Senhor, está no reino dos céus. Não vá colocar toda a sua vida, apostar todas as tuas fichas e colocar a mão no fogo por alguém que você não tem certeza. Cuidado, não vai contaminar a tua unção. Não vai colocar o selo de Deus naquilo que não é de Deus, hein? Jeremias 15:19. Portanto, diz assim o Senhor: se tu voltares, então te trarei, então estará diante de minha face, se apartares o precioso do vil, serás com minha boca. Aqui, se você for ler o capítulo, Jeremias estava se vitimando. Ai de mim, que eu estou sofrendo, que luta, que prova. Para com isso. Se você se arrepender, se você se voltar para mim, você será minha boca. Em vez de usar a fé, fica se vitimizando. Jeremias, você quer ser meu profeta? Para com isso aí. Eu te chamo para ser mais que vencedor, não para ser vítima. Crente vítima vai tudo para o inferno. Irmão, se o crente vier com você como vítima, assim, cuidado, tem 7. Não existe crente vítima.
Jesus não morreu para fazer crente vítima, não existe isso. No mínimo arrependido, né? No mínimo glorificando a Deus. Agora vem Saul, Deus não fala comigo, chama lá Samuel do inferno lá para falar comigo. É outro Samuel que apareceu ali. Ezequiel 44:19 diz o seguinte: sacerdote, quando você orar, jejuar, você sair do templo, você troca as tuas vestes, tá? Não vai com as tuas vestes diante do povo, senão o povo vai ser santificado. Ezequiel 44:19. Só isso aqui não temos tempo, né? Não tem como falar isso aqui, eu passo na outra semana. Só isso aqui mandar umas 2 horas de estudo, isso aqui. Então, Samuel, você ora, jejua, busca a Deus com sinceridade, fica cheio do Espírito Santo. Agora esse azeite é para ser aplicado na unção e direção do Espírito Santo, certo? Essa riqueza espiritual na unção e direção do Espírito Santo. O povo lá fora, Humberto, só quer as bênçãos, a vitória, a cura, não quer nada com Deus. Você só vai passar para as pessoas, mas a prioridade é que as pessoas se entreguem a Deus. A bênção é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Então ele diz assim: você, quando santificar, não fica dando promessa para desconcertado, impondo as mãos e fazendo, não, espere eles se voltarem a mim, espere eles se converterem, eles se limparem, sabe? Isso é prioridade, não é que eles recebam tudo de Deus e continuem no mudar isso no pecado. Não, o profeta diz: meu pai continua no pecado, joga o envelope aqui, a vitória é tua, o milagre é teu. Isso aqui é o contrário do que Deus está falando. O sacerdote não santifica para que o povo receba a bênção, ele está dizendo isso é antibíblico. O sacerdote não santifica para que o povo seja curado, para que o povo seja abençoado, para que o povo... Não, o sacerdote se santifica para trazer o povo ao arrependimento, trazer a Deus, e quando eles se voltam a Deus, agora eles recebem o que é de Deus. Mas agora ficar dando o que é de Deus para a pessoa desconcertada, ela vai continuar desconcertada, porque Deus está me abençoando, ela vai continuar no pecado, porque Deus está me abençoando, e você está sendo um falso profeta. Você se santifica para ajudá-los a continuar na rebeldia. Deus diz: não faça isso. Cuidado, está cheio do azeite, todo mundo que você orar vai ser curado, então cuidado. Deus quer curar todos? Quer, mas tem pessoas que precisam se arrepender antes de ser curado, porque ser curado não é o principal é a alma dela. Então, isso é uma coisa que somente o Espírito para nos dar esse discernimento. Eu tenho muito mais a dizer, irmãos, mas nós temos pouco tempo. Mateus capítulo 9, versículo 10. Então vamos para a moderação, irmãos. Não é ficar desprezando ninguém, tá bom? Não é ficar procurando chifre em cabeça de pessoas, achando que essa pessoa não merece. Ninguém merece, irmão, mas quem tem bate de sangue merece, tá bom? Então não estou dizendo que você é melhor que ninguém, que você é um santarrão e que todo mundo é pecador, não estou falando isso. A moderação é: ame a todos, mas só dispense da dispensa de Deus na unção de direção do Espírito. Na unção de direção do Espírito. Não fica dando bênção dos filhos, o pão dos filhos para os cachorrinhos, porque os cachorrinhos têm que se arrepender, tem que virar ovelha. Isso é mais urgente do que o pão, tá? Mateus 9, versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, sentados juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus não inspirava terror, não era aquele santarrão: eu sou mais santo que você, você não merece a bênção porque eu sou consagrado. Não é nada. Olha como Jesus atraía os pecadores, irmão. Olha como Jesus é altamente atraente, humilde, acessível, tá? Você não precisa ser um santão, extraterrestre, de uma linhagem superior. Não. Vamos investir naqueles que estão arrependidos, mas vamos tomar cuidado com aqueles que não mostram arrependimento. Há pessoas, irmãos, que estão sempre passando luta, mas nunca mostram arrependimento. Cuidado com essas pessoas, hein? Elas estão sempre certas, Deus está sempre falando com elas, nada acontece na vida delas, e deve ser o capeta que está furioso. Alguma coisa errada, né? O Senhor não nos ungiu para sermos mais que vencedores, amados irmãos? Pelo menos paz no coração durante a luta. Se pelo menos o irmão está passando a luta lá, mas está com paz, está fazendo bem, está alegrinho, pode ajudar ele, que ele está com Deus, está com ele. Mas o irmãozinho está passando luta, está lá, aquela cara de bulldog caiu do caminhão. Irmão, abre o olho. Crente desconsolado, cuidado com crente desconsolado, irmão. Que está passando a prova e está lá vitimizando e se fazendo de coitadinho e se fazendo de vitiminha. Cuidado com esse tipo de gente, irmão. Cuidado com isso aí, você vai passar luta. Agora está passando luta, está louvando a Deus, está adorando a Deus, está fazendo bem, está feliz, está em paz, então Deus está com ele. Não importa se o mundo está desabando, se ele está doente, tem fé sim. Se ele está doente, Deus não desamparou ele não. Ele está doente, ele está soltando sangue pela boca, mas está confiando no Senhor, está perseverando. Que nem que eu falei do irmão Júnior lá dos Estados Unidos, que teve derrame, Alan Júnior, e pregando
mesmo ali segurando tal ali, mas perseverando e orando pelos enfermos. Isso é bonito, irmão. Isso mostra que ele é um homem de Deus, que Deus está com ele, que ele vai... Agora, se ele fica lá na cadeira de rodas, dizendo, Deus me deixou, porque Deus não me ama, porque depois de tudo que eu fiz para ele, olha que Deus não me escuta mais, porque eu estou angustiado, não durmo mais de noite, que tudo está dando errado. Epa! Cuidado, hein, irmão. Cuidado com essa gente que faz parecer que o Consolador não consola e que Deus o abandonou. Isso é antibíblico. Nunca te deixarei, jamais desampararei. Entende? Não é a luta, não. Quando a alma desmotiva, alguma coisa está muito errada, né? É um sal que vai ser pisado. E quem é que aguenta um tipo de gente assim, irmão? Quem é que aguenta 1 dia, 2, 3, 4, mas chega uma hora que esse tipo de crente começa a ser evitado, não é, irmão? Esse crente que nunca tem vitória, nunca tem alegria, nunca tem coisa boa para contar, sempre só desgraça, derrota e angústia. Pera aí, irmão, sai fora, vai procurar o caminho de onde você caiu. Aqui então, a moderação, irmãos, a moderação. Não vamos julgar o justo precipitadamente, que de repente ele está passando uma prova, e Deus quer de você a misericórdia, tá? Então, a Bíblia diz em Provérbios 14, 21, aquele que despreza o seu companheiro peca. Então não é desprezar ele não, mas vigiar com o pecado dele, tá? Não é você parar de interceder, dizer, essa pessoa não tem mais jeito, nessa pessoa nem falo com ela, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, não despreze ela, mas fique esperto que alguma coisa está errada ali. Alguma coisa está tratando ali, não se meta no tratamento de Deus. Nós não podemos nos meter, nós só podemos fazer aquilo que Deus mandar. Em Judas 23, para nós finalizarmos, Judas 23 e 2 Samuel 2, 24, aí nós vamos orar, tá bom? Então que Deus me ajude a você, queridos, a nos manter motivados e motivando as pessoas, mas no Espírito. Não vamos querer motivar Saul, que Saul precisa mesmo é levar uma lapada para se arrepender. E não queira tudo a ferro e fogo, tá? Provérbios 25:15 diz que é pela paciência que se persuade os príncipes. Tem pessoa que não vai se converter hoje, nem amanhã, nem daqui 10 anos, mas daqui 30 anos vai se converter. Então, vamos orar, vamos ter paciência, porque Deus teve paciência conosco. Olha quanto tempo demorou para nós se converter. Então, não queira forçar as pessoas a se converter na marra, que não é assim que funciona. Em Judas 23 fala aqui, ó, olha que tremendo. Tente ajudar essas pessoas que estão caídas, mas cuidado com o pecado dela, hein? São pessoas que têm demônios, irmãos. Estão carregados de demônios, então damos cuidado. Quer ajudar elas? Ajuda. Mas vigia. Ó. Judas 23. Salvai alguns arrebatando do fogo. Eles estão indo para o inferno. Tende deles misericórdia. Como é que você vai ter deles? Nojo? Desprezo? Não, misericórdia. Ó, mas com temor. Odiando até a roupa manchada da carne. Você quer ajudar a prostituta? Mas cuidado, ela pode te levar para a cama. Você quer ajudar o mentiroso? Cuidado, que ele pode te meter em confusão. Então, vamos lá, tudo no Espírito, irmão. Você quer ajudar o bandido? Cuidado que ele vai te colocar na prisão. Então, vamos no passo do Espírito. Para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, tá bom? E o que eu não falei, o Espírito Santo vai falar. Então, não coopere com aqueles que Deus está tratando, porque eles não precisam de palavras de consolação, eles precisam de exortação. Ai, você não tem amor, eu venho aqui angustiado, você me dá uma lapada. É isso que você precisa. É isso que Deus mandou te dar. E querem que alise. Ai, Rosinha querida, eu não durmo há 3 dias, Deus não fala comigo. Então se converta, Carlinhos, então se arrependa, vai ver onde é que você está dando brecha. Ai, Rosa, eu esperava que você fizesse uma oração com amor por mim. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender, tá? Não é por ferro e fogo, tá bom, amados? Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade estão presos. Tente ajudá-los, tá? Ajude-os na medida do possível. Mas sabe que se eles não querem, nem Deus pode fazer.